Pois é, gente, já estamos seguindo para o signo de Aquário, né? Dia 20, logo pela manhã, 5:30 da manhã, né? No horário do Rio de Janeiro. Bem cedo, com o sol nascendo na linha do horizonte, ele vai começar a transitar pelo signo de Aquário. Então, felicidades aí a todos os aquarianos e aquarianas. Não vou enfiar aqui um aquarianes, não. É que meu público é feminino, então eu tenho que enfatizar as mulheres, né? Que enaltecem aqui no canal. Bom, gente, de qualquer forma, a gente tem essa entrada desse signo que é tão contraditório, que é tão difícil de compreender, né? Então hoje eu vou passar para vocês o porquê que é tão difícil de entender e como é que a gente pode entender melhor o signo de Aquário. É muito interessante, muito importante a gente estar sempre fortalecendo as bases, o óbvio, o evidente, assim fica mais fácil de entender a astrologia, porque eu sei que tem muitos estudantes de astrologia aqui no canal também. Meu nome é Amanda Piontekowski, para quem está chegando agora. Eu sou aqui do canal Orientação do Alto, então já fica um convite para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque tem muito conteúdo interessantíssimo aqui no canal. Espero que você goste desse vídeo. Bom, vamos ao que interessa, né? Aquário, ele é um signo de ar, uma qualidade fixa que representa um meio de estação. Então, todos os signos fixos, eles vão ser o ápice daquele elemento e o ápice de cada estação do ano. Vocês podem reparar, né? Então, a gente vai ter sempre uma concentração muito grande daquele elemento, porque é como se ele se motivasse, como se ele se autoalimentasse ali, né? Então, enquanto a gente vai ter o ápice do fogo, leão, que concentra energia para si, o ápice da terra, touro, que também fortalece e fixa a energia em si, já o ápice da água, que é escorpião, também muito forte, muito denso. A gente compara um petróleo, né? Alguma coisa assim, um líquido mais que entra em combustão muitas vezes, né? Já Aquário, ele é o signo mais difícil da gente entender, mesmo sendo fixo, mesmo sendo essa concentração da energia do ar. Porque o ar, ele é muito leve, ele é muito solto, ele não é imperceptível, mas ele é fundamental para a vida. A gente está respirando, a gente tem as brisas, a gente tem, né, até um furacão, uma coisa mais, né, evidente do ar. Mas e Aquário? Aonde que vem? Porque ele tem uma sonoridade de água, né? Aqua. E ao mesmo tempo a constelação, que é correspondente, mas não é a mesma coisa. A gente vai ver o símbolo do signo de Aquário. É um homem. É um homem com um jarro despejando aquela água. Então, na verdade, o simbolismo todo dessa água, né, é na verdade essa possibilidade de interferência do meio, interferência do homem no meio, na natureza. Tanto que o homem não tem como, né, fazer qualquer coisa, qualquer transformação ali na natureza, conseguindo continuamente melhorá-la, digamos assim. Porque a obra de Deus já é perfeita, tá? Mas sem muita doutrinação religiosa aqui, só um pouquinho que vai ter nesse signo. Um pouquinho só, tá, gente? Eu prometo que eu me contenho aqui. Mas é fantástico, porque justamente é o homem. Aquário, ele é o signo do homem. Então, por isso que é tão difícil. O homem não no sentido só de gênero masculino, mas no sentido de humanidade, o ser humano. E o que é o ser humano, se não essa possibilidade múltipla de manifestações, né? Então, o homem, o ser humano, ele, ao longo da vida, ele vai tendo seu desenvolvimento, e ele vai tendo essa capacidade aí de entender o mecanismo de funcionamento da natureza, do meio. Por isso que dizem até que tem uma relação ali com a astrologia, mas também com todas as ciências profundas, né? Porque essa capacidade do homem, esse intelecto do homem de tentar entender a obra de Deus, entender o mundo, entender a manifestação e aí sim fazer essa interferência no meio, né? E assim, pra gente entender um pouco melhor, né, por que também tem tanta contradição, a gente vai perceber que a gente pode usar tanto somente o regente da astrologia tradicional, Saturno, como também a gente pode utilizar o regente da astrologia moderna, Urano. Porque até mesmo o próprio Saturno, dentro do seu mito, ele foi contraditório. Ele teve uma atitude contraditória, né, que levou à própria ruína dele. Mas vamos voltar
pro regente da moderna, tá? Porque ele veio primeiro, e, né, Urano tem relação com os céus, e os céus sempre choviam em Gaia. Então, sempre que ele tinha vontade, ele chovia em Gaia e nasciam os titãs, nasciam os deuses, nasciam aquelas criaturas, né? Só que Gaia já estava cansada, porque às vezes era demais, às vezes era de menos, não tinha uma regularidade ali para uma manutenção da vida. Ela já estava exausta dessa inconstância, né? A gente vai ver Urano como uma inconstância. Até eu lembro de uma live que o Célio Barros falou um tempo atrás, não sei se ele repete esse exemplo, sobre Urano ser como um trator, né? Agora eu já nem lembro se foi o Célio Barros ou se foi o Marcos Monteiro. Mas enfim, é como se fosse um trator que ele passa, atravessa e derruba tudo por onde ele passa, entendeu? Você nem vê de onde que chegou, nem para onde foi, mas de repente aconteceu. E todas essas relações, você sendo adepto da astrologia moderna ou não, tem essa questão de algo muito imprevisível, de algo muito elétrico, algo muito, assim, instantâneo, rápido e enfim, é muito difícil de conceber também uma ideia de algo que a gente não consegue ver, né? O que está ao alcance dos olhos é visto, então pode ser compreendido. Mas enfim, como que Gaia resolveu essa história? Ela resolveu essa história a partir de Saturno, né, que foi filho de Urano. Então, Saturno, para defender a sua mãe, ele, castra, né, o Urano e joga aquela coisinha lá no mar. E assim ele começa a reinar no lugar do pai. E esse reinado de Saturno, né, onde haviam templos de Saturno, onde começou a haver um pouco mais de vida, um pouco mais de prosperidade, um pouco mais de ordem, mas havia uma profecia. E essa profecia dizia que Saturno teria o mesmo destino de seu pai. E como ele não queria ser destronado, porque ele não queria que houvesse mais dificuldade ainda, ele começou a devorar os próprios filhos, porque ele não queria que nenhum filho dele destronasse ele. Então, ele ia lá, né, com Reia, tinha um filhinho, e aí devorava. Todos. Reia estava sentida porque ela queria ter os filhinhos dela. Até que um dia, cansada, ela escondeu Júpiter, que foi um dos filhinhos, o último, né, para que ele a defendesse. E deu uma pedra no lugar. Saturno nem ia desconfiar. E ela se transformava em cabra. Cabra é um animal representante de Capricórnio, que é um signo que dá dignidade para Saturno. Na época, os templos eles eram saturninos, então a cabra era um animal sagrado. E a cabra ela tem um leite muito forte, né? Então, nisso, ela conseguiu alimentar Júpiter até que ele se transformasse um pouco mais forte, né, para conseguir destronar o pai. E assim foi feito. E aí a gente vai ter essa transição entre Aquário, que ainda assim é uma fortaleza para Saturno, depois Peixes, onde eles têm o duelo, e Áries, onde tem a queda de Saturno, né? Então nisso ele consegue triunfar, porque Júpiter é um domicílio de Peixes, então ele começa a ficar mais forte, ele é coroado, e logo em seguida, em Áries, a gente tem a queda de Saturno. É fantástico, né? Até nessa ordem a gente consegue ver o mito. Mas enfim, ele tem essa contradição em si, porque ele mesmo acabou traçando seu próprio destino por conta desse egoísmo, né? Dessa forma ditatorial. E Urano também tinha essa mesma forma, né? Então, Urano e Saturno em Aquário. O próprio símbolo de Aquário são as ondas, né? A forma correta da grafia desse símbolo é uma onda que vai num sentido e a outra no outro sentido, porque tem uma representação de passado e futuro, da movimentação da vida também, das águas da vida, né? Então, é uma movimentação de vários ângulos, de vários sentidos. Essa multiplicidade, né? Atualmente Urano está no signo de Touro e o Saturno, sim, está no signo de Aquário, né? Então, a gente vai ter uma força um pouco maior, né, desse signo,
que já vem sendo fortalecido há um tempo com as grandes conjunções que houve de Saturno e Júpiter no signo de Aquário, tem um tempinho já. Dizem tal da era de Aquário, né? E a gente de fato pode ver muitas manifestações bem aquarianas, que é essa evidência do homem, da tecnologia, da facilidade de acesso à informação, ao mesmo tempo que a gente tem que lembrar que os signos fixos, eles têm uma necessidade de controle, de poder, de domínio. Eles têm uma presença, né? Até a manifestação deles no mapa natal, pode reparar que as pessoas que têm ascendente em signo fixo, elas têm uma qualidade de presença maior. Quando elas chegam no ambiente, elas são marcantes, né? Elas acabam liderando, né? Controlando de certa forma. E o aquário não é diferente, com a informação não é diferente, né? Hoje em dia, de repente, a gente tem filmes a todos acessíveis e de repente não tem. De repente tá tudo ali, ó, no computador. E se, de repente, a internet acabasse? Imagina só. Bom, eu não sei vocês, mas há uns anos atrás eu conseguia ter um pouco mais de facilidade de acesso às pesquisas. Hoje em dia a gente está tendo que contar com inteligência artificial para fazer uma pesquisa um pouquinho melhor pra gente, né? Ou voltar para as bibliotecas, se de repente ainda houver livros, né? Mas de qualquer forma, essa capacidade de facilidade de acesso à informação, ao mesmo tempo que ela venha com uma roupagem um pouco conveniente, né, para as ideias que estão sendo colocadas, vai depender muito da capacidade de manifestação da humanidade. Porque, assim como todos os signos, nós temos potenciais de manifestação. E com Aquário não é diferente. Ele é um signo que representa... O Alexandre Schutt fala muito, né? Que enquanto o leão é o movimento do sangue indo para o coração, Aquário é o movimento do sangue se espalhando pelo corpo, né? É o espalhar, o semear, o preservar, o cultivar, essa distribuição de conhecimento, distribuição de energia, distribuição de facilidades, né? De recursos. E de fato ele tem esse potencial maravilhoso. Mas o ser humano, ainda assim, às vezes não manifesta esse potencial tão maravilhoso de Aquário, que inclusive é o signo do homem, e que inclusive é uma criatura de Deus, que inclusive é a imagem e semelhança de Deus. Inclusive ele fica oposto ao signo de Leão, que tem essa representação de realeza, de uma certa divindade, mas por conta de ter uma regência solar e o Sol ser o doador da vida, assim como Deus doou a vida por nós, né? Doa constantemente, que estamos vivos, né? E generoso, abundante, também, né? Enquanto que, ainda assim, Saturno, ele é um pouco mais regulador. E Urano, ele não tem uma distribuição regulada. Ele não tem uma distribuição regrada. Ele chovia a hora que ele queria. Então é o de mais ou de menos. Em tudo não tem nada. E Saturno é tudo contadinho. E às vezes até um pouquinho a menos, para não faltar. Porque ele tem uma relação de escassez, ele é frio e seco. Ainda assim ele tem essas características, né? Um pouco mais controladoras, não vou me misturar, né? Porque inclusive Aquário é sempre aquele que está no meio, mas não se mistura. Pode reparar, muitas vezes, né? É uma necessidade muito grande de pertencimento, mas uma dificuldade muito grande de se sentir pertencente. Se sente muitas vezes o diferente, o excluído, aquele, não sei, veio sim, às vezes, para trazer uma nova versão, uma nova forma de ver as coisas ou fazer as coisas. Mas ele precisa estar muito polido, né? Polido para conseguir refletir aquela oposição. Né? Assim como a Lua, quando ela está oposta, ela reflete a luz solar, Aquário oposto a Leão poderia refletir todos os benefícios também do próprio signo. Assim como o homem polido pode refletir os benefícios e as potências de virtudes divinas, né? São as virtudes do Espírito Santo. Mas é muito trabalhoso, né? Tem que ter persistência, porque a gente vê também o símbolo da queda, né? Símbolo do cair. Tanto que
próprio meio do céu, ele vai cair para um lado e vai cair para o outro, né? Tanto faz. Fala do homem quanto o homem. Enfim, Aquário também, enquanto signo de ar, ele vai trazer essa questão das ideias. Eu acho que tá pegando o som do passarinho aqui, né? Por isso que eu dou umas pausas aqui, é tão bonitinho. Enfim, o ar, ele tem essa relação da comunicação, da tecnologia, das informações, das novidades. Tanto que a gente também fala da árvore da vida como uma árvore do conhecimento, né? E esse conhecimento, né, o homem enquanto possibilidade de aprendizado, né, de conhecer as coisas, ele às vezes usa isso para uma coisa benéfica, às vezes não. Por isso que Deus regulava, né? E quem quem tem uma religião firme, quem tá assim realmente conectado, tem algumas orações específicas, né, pra gente poder aprender o que Deus quiser que a gente aprenda, que for bom, que realmente edifique, né? Pisar aqui no freio do conhecimento, do conteúdo, é muita coisa, gente. Vou ver se eu libero alguns trechos de aula pra vocês sobre aquário, mas eu vou pegar mais leve, porque realmente ele é um signo que ele tem como aprofundar muito. Mas vamos pro simples, né? E essa condensação de conhecimento, porque é Gêmeos, pra gente entender melhor, né? Gêmeos, ele é uma ideia. Peguei uma ideia, peguei outra ideia, comuniquei essa ideia. Já Libra é o ponderar dessa ideia, é o compartilhar com o outro essa ideia, é o começar a se relacionar. Já Aquário é uma questão muito mais coletiva e abrangente. É o compartilhar com todo mundo, é o realmente amadurecer aquela ideia até que ela se torne uma ideologia, que é um conjunto de ideias. É algo mais estruturado, mais específico. E a partir disso, pode interferir no meio. Qual que é a forma mais eficiente e forte para interferir no meio, se não uma ideologia, né? E muito bem arquitetada, porque Aquário é como se fosse um maestro que vai fazendo em silêncio toda a orquestra tocar o que ele está falando, que ele está regendo, né? Assim como as ideologias, que em silêncio se infiltra na mente das pessoas, seja com as escolas, seja com a própria sociedade, propagandas, filmes, séries, livros, até mesmo às vezes dentro da igreja, imagina só, até dentro das próprias religiões, né? E aí, a partir dessa ideologia penetrada, tudo muda. Tudo fica, inclusive, no controle. Lembra que eu falei daquela relação do signo fixo e o controle? Controle, né? Claro, não tô falando de vocês, queridas aquarianas, que às vezes não tem essa ganância toda, né? Às vezes pode ter muita sede de conhecimento, de viver experiências novas, de conhecer coisas novas, né? Aquário tem muita sede de mudança, né? de alguma coisa nova, a não ser que o Saturno esteja muito forte ali. Aí pode ter um pouquinho de dificuldade de mudar. Aí pode ser até uma tendência um pouco mais conservadora, né? De manter a ordem das coisas. E são excelentes defensores daquilo que eles acreditam. Muito excelentes. Defendem com unhas e dentes, né? Até falei sobre a Vênus em Aquário, que tem uma tendência a seguir algumas tendências, né? De relacionamento em alta, às vezes, né? Quando ela não tá muito firme em alguma, ela vai seguir a que tá mais em alta. Tal da mulher moderna, né? A Vênus em Aquário tem esse potencial. Então, o signo de Aquário não é diferente. Às vezes ele tem tanta vontade de pertencer ao meio que ele vai vestir aquela roupagem do modelo padrão que tá mais facilitado, que é mais acolhido. E é sempre aquela jogada entre opressor e oprimido, porque foi assim com Urano, foi assim com Saturno. Oprimido e opressor, que é uma questão da visão sistêmica, inclusive, né? Que fala, às vezes trazem a palavra agressor, né? E a vítima.
que a vítima tem um potencial de se tornar futuramente um agressor, como uma forma de compensação, assim como o pêndulo, né? Um princípio hermético, um princípio do pêndulo. Eu acho que ele não tá nos principais, eu acho que é um princípio posterior. Que toda a força que vai, ela vai voltando até ela se equilibrar no eixo, né? Enquanto tiver alguma força empurrando, ele vai e volta com toda a força, como um balanço. Então, as ondas não vão para um lado e não vão para um outro. As ondinhas do signo de Aquário, como eu falei. Então, também pode ser que ao longo da vida, a pessoa de Aquário, a pessoa que tem Aquário forte no mapa, também esteja dentro desse balanço, desse pêndulo de extremos, né? Vai para um extremo, depois vai para o outro. Enfim, gente, Aquário é um signo fascinante. É um signo realmente imprevisível, muitas vezes, né? Ou de muitas transformações, muitas mudanças, né? E até fisionomicamente é difícil de distinguir a fisionomia, né, da pessoa do signo de Aquário, porque para nós mesmos se identificarmos já é difícil. Então imagina tentar entender um signo que fala de nós mesmos. A gente geralmente consegue entender as coisas por comparação. Por comparação, né? Então, é humano, não é humano, não é humano? Então tem a questão dos animais, né? Os traços de um felino, o olhar agateado, a juba, né? O rosto mais com maxilar evidente. A gente vai vendo o carneiro, o olhar, um olhinho pequeno, às vezes a sobrancelha marcada, né? Para ênfase aqui nessa região por conta do próprio símbolo do carneiro, né? Às vezes a gente vai ver uma relação dessa semelhança, né, com cada signo. Chega no Aquário, gente, é um signo humano. Como é que um humano se parece? Não, então fica difícil de distinguir a fisionomia, né? Meu marido fala sempre que tem olhos grandões, assim, né? Ele é melhor nessa questão de fisionomia. Mas nem sempre. Às vezes vai puxar de um signo do vizinho, né? De peixes ou de capricórnio. Vai puxar de algum outro planeta que esteja no ascendente ou que esteja angular. Porque só Aquário em si, ele não vai trazer exatamente uma fisionomia, né? É muito difícil. Enfim, é o mais difícil de compreender porque ele é mais semelhante com todos nós, né? E tem esse potencial todo de manifestação. É muita coisa, né? É só uma pitadinha do que Aquário pode trazer e pode significar pra gente começar a trabalhar, começar a entender melhor, né? Se deixar, a gente fica o dia inteiro falando de um signo só. Lembrando, gente, quem quiser consulta, aulas, análises, entra em contato comigo. Meu contato está sempre na descrição de todos os vídeos. Tenho outras redes sociais também, né, das plataformas vizinhas. Também o link fica aqui. Com grupos com conteúdo exclusivo também tem aqui. Que mais? Tem lives de cartomancia segundas-feiras às 20h30. Conto com a participação de vocês também para aproveitar e conhecer meu trabalho com a cartomancia, não só com a astrologia. E deixa aqui seu comentário, seu like, suas sugestões de outros temas também. Eu vou anotando tudo para gravar mais vídeo para vocês. E que a gente consiga aproveitar também esse solzinho em Aquário, né? Para observar. Para o homem não é muito favorável, né? Porque como o homem tem essa relação mais próxima com o Sol, ele fica um pouco enfraquecido, né? Já a mulher, ela tem perde um pouco de força quando a Lua tá no signo de Capricórnio e Escorpião, que são debilidades da Lua, né? Por isso que é tão rápido essas oscilações, né? Tenham paciência com os homens. Enfim, gente, vou ficando por aqui. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Tem muito conteúdo bom aqui no canal, viu?